Sabe, computação em nuvem não é só sobre tecnologia, né? É, na verdade, sobre acesso. Ela pegou todo aquele poder computacional complexo e transformou em algo tão simples e disponível quanto a eletricidade que a gente usa todo dia. E é essa jornada que a gente vai explorar agora, daquela era antiga dos geradores privados de TI até esse modelo de serviço público que hoje define o nosso mundo digital. Então, vamos lá. Pensa numa coisa. Imagina se a gente voltasse para o início do século XX e cada fábrica, cada escritório tivesse que ter o seu próprio gerador de energia. Seria um caos, né? Caríssimo, super ineficiente e, com certeza, um freio gigante para qualquer tipo de inovação. Pois é, essa analogia é exatamente a revolução que a nuvem trouxe para a computação. Se a gente entender isso, todo o resto fica muito mais claro. Antes da nuvem, a gente vivia no que o pessoal chama de mundo on-premise. E usando a nossa analogia, era como se cada empresa tivesse que construir e manter sua própria usina de energia de computadores. E como a gente vai ver, os desafios disso eram enormes. O que isso queria dizer na prática? Bom, primeiro, um investimento inicial gigantesco em hardware, caixas e mais caixas de servidores. E o gasto não parava por aí, muito pelo contrário. Tinha os custos contínuos, o espaço físico para guardar tudo, a refrigeração para não deixar superaquecer, a conta de luz que ia lá para cima e, claro, uma equipe de especialistas só para manter essa máquina toda funcionando. E se a empresa quisesse crescer? Era um novo projeto, super caro e demorado. E aí é que morava o problema, sabe? O grande dilema que tirava o sono de qualquer gestor. As empresas tinham uma escolha que era quase impossível de acertar. Opção 1. Comprar um monte de servidor extra para aguentar os picos, tipo uma Black Friday, e deixar essas máquinas caríssimas pegando poeira e queimando dinheiro 99% do tempo. Ou, opção 2, economizar, comprar menos máquinas e correr o risco do sistema inteiro cair bem no dia de maior movimento. Isso significava perder vendas e deixar os clientes super irritados. Era uma aposta constante e muito, muito difícil de ganhar. Só que aí veio a nuvem. E ela não só resolveu esse dilema, ela simplesmente fez ele desaparecer. E ela fez isso se baseando em alguns conceitos fundamentais. São esses os pilares que transformaram a computação em um serviço, igualzinho à nossa rede elétrica. O primeiro pilar, que é quase uma mágica, é a tal da elasticidade. Pensa de novo naquele site de e-commerce na Black Friday. Com a elasticidade, o sistema percebe o aumento de acessos e sozinho pede mais poder computacional para dar conta do recado. Assim que o movimento diminui, ele encolhe de volta. Tudo automático. Fim dos gargalos e, principalmente, fim do desperdício de dinheiro. Isso nos leva à escalabilidade, que muita gente confunde com elasticidade. Mas, são coisas diferentes, tá? É importante entender isso. Enquanto a elasticidade cuida dos picos e vales do dia a dia de forma automática, a escalabilidade é sobre o crescimento planejado, a longo prazo. É ela que permite que uma startup comece bem pequena, com poucos recursos, e vá crescendo de forma sustentável, sabe? Adicionando mais poder computacional conforme precisa, sem nunca ter que jogar tudo fora e começar do zero. E o que amarra tudo isso? A grande revolução no bolso, o modelo Pay as you go, ou seja, pague só pelo que usar, exatamente como a nossa conta de luz. Isso, gente, democratizou o acesso à tecnologia de ponta de um jeito que a gente nunca tinha visto. De repente, uma pequena empresa ou uma startup passou a ter acesso ao mesmíssimo poder computacional de uma gigante global sem precisar de um caminhão de dinheiro para começar. Beleza. Mas é importante entender que a nuvem não é uma coisa só, um bloco único. Ela vem em diferentes modelos de serviço. A analogia aqui é ótima. Pensa que você pode alugar um terreno vazio, uma casa pré-fabricada ou um apartamento todo mobiliado, com tudo incluído. Cada opção te dá um nível diferente de conveniência e de controle. Vamos começar pela base, pelo terreno, que é o IaaS, ou Infraestrutura como Serviço. Nesse modelo, o provedor de nuvem te dá os recursos fundamentais, os servidores virtuais, o armazenamento, as redes. E a partir daí, a construção é com você. É, sem dúvida, a opção mais flexível, que dá o máximo de controle, mas, claro, também exige mais conhecimento técnico para gerenciar tudo. Aí, se a gente sobe um degrauzinho, a gente encontra o PaaS, a Plataforma como Serviço. Essa seria a nossa casa pré-fabricada. O provedor não te dá só o terreno, que é a infraestrutura, mas ele já entrega as paredes, o telhado, a parte elétrica, que no nosso caso são o sistema operacional, as ferramentas de desenvolvimento. O seu foco é um só: decorar e morar, ou seja, criar e gerenciar as suas aplicações. É o sonho de qualquer equipe de desenvolvimento. E lá no topo, a gente tem um modelo que a maioria das pessoas usa todo dia, muitas vezes sem nem se dar conta: o SaaS, ou Software como Serviço.
Esse é o apartamento mobiliado com tudo incluso. Pensa no seu serviço de e-mail, na plataforma de streaming de vídeo. O provedor cuida de absolutamente tudo. A sua única tarefa é fazer o login e usar. É o máximo da conveniência. Olha, e essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Repara como a parte azul, que é o que o provedor gerencia, vai crescendo. No modelo on-premise, a empresa faz tudo. No IaaA, o provedor já cuida da base física. No PaaA, a responsabilidade dele sobe mais um pouco. E no SaaS, ele cuida de praticamente tudo. A escolha certa vai depender sempre desse balanço. Quanto controle se quer ter versus quanta conveniência se precisa. Mas claro, adotar a nuvem com sucesso não é só apertar um botão e pronto. É uma jornada. Uma jornada de maturidade para a organização inteira. E para guiar esse processo, existe um framework bem útil e super intuitivo, que é o engatinhar, andar, correr. Essa abordagem, que vem muito da prática de FinOps, que é basicamente a gestão financeira da nuvem, parte de um princípio bem simples. Ninguém começa correndo uma maratona, né? A ideia é essa mesmo. Começar com passos pequenos, mas seguros, e ir ganhando confiança e construindo novas capacidades com o tempo. Então, como funciona essa jornada? Ela é dividida em 3 fases bem claras. Na fase engatinhar, o foco é no básico, em arrumar a casa. É ter visibilidade de quem está gastando o quê e criar alguns padrões mínimos. Depois, na fase andar, a organização começa a expandir essas práticas, a otimizar os custos de forma mais ativa e inteligente. E, finalmente, na fase correr, a gestão da nuvem já faz parte do DNA da empresa, se tornando um motor para melhoria contínua e para a inovação. E, gente, tem um ponto aqui que é fundamental, principalmente para quem está começando. Tem que começar direito. Um dos primeiros e mais importantes passos, lá na fase de engatinhar, é a padronização. Porque, vamos ser sinceros, sem regras claras, a flexibilidade gigante da nuvem pode virar um caos. E esse caos aparece principalmente na hora de pagar a conta. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo super prático: as tags. Tags são, basicamente, etiquetas que a gente usa para identificar quem é o dono de cada recurso na nuvem. Para responder perguntas tipo: qual equipe está usando isso aqui? Ou a que projeto pertence a esse custo? Agora imagina a bagunça. Um time usa a tag centro de custo, outro escreve centro underline de custo e um terceiro usa custo centro. Para o sistema, são 3 coisas totalmente diferentes. E qual o resultado? É impossível agrupar os gastos e saber para onde o dinheiro está indo. É um detalhe que parece pequeno, mas que, sem um padrão, transforma a gestão financeira num verdadeiro pesadelo. Então, no fim do dia, a grande sacada é essa. A nuvem não é só uma nova tecnologia, é um novo jeito de operar um negócio. Exige uma nova mentalidade, novas habilidades, uma nova cultura. E isso nos leva à pergunta final para a gente refletir. Olhando para essa jornada, em que estágio uma organização se encontra hoje? Ela está engatinhando, andando ou já está correndo? A resposta para essa pergunta pode ser um mapa para o futuro da inovação.